Todo mundo sabe que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. De fato, os desejos sexuais masculinos vêm desde o surgimento da nossa espécie e vão prevalecer enquanto existirmos. No entanto, a civilização evoluiu. Hoje, os homens mais sofisticados buscam mulheres no mesmo nível de conhecimento e que estejam antenadas às facilidades, segurança e sigilo que as novas tecnologias podem oferecer. Neste conteúdo, vamos fazer uma breve contextualização do mercado passado e atual das acompanhantes de luxo, e mostraremos como você deve se preparar para não perder espaço para outras meninas diante das novidades que chegam com força total. Ficou curiosa? Então acompanhe este vídeo. De Coin pra Lua, em parceria com o Pepeca Models Club do BH Models, apresenta Alerta! Acompanhante de luxo, atualize-se ou restará apenas nichos inferiores de mercado para você. Da playlist Muitas Luas Atrás. Antes de falarmos sobre novas tecnologias, como o uso de criptomoedas e NFTs, é necessário voltarmos um pouquinho no tempo para que fique claro o impacto que elas podem causar. Aí você vai entender como foi e como é o mercado para as acompanhantes de luxo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre sites para acompanhantes de luxo. Se você é uma acompanhante de luxo em atividade, está acostumado a procurar sites e redes sociais para divulgar o seu trabalho. Mas saiba que em um passado bem próximo, no início dos anos 2000, as garotas precisavam recorrer a anúncios impressos em jornal, adesivos colados em telefones públicos ou outras formas de destaque que hoje seriam consideradas arcaicas. Em Belo Horizonte, por exemplo, o site BH Models foi o primeiro a dar essa possibilidade de divulgação online lá em 2003. Na época do lançamento, muitas garotas achavam que a internet era só uma modinha passageira, ou simplesmente não procuravam entender o potencial da tecnologia que surgia. E também existiam muitos receios bobos. Milhares de pessoas achavam, por exemplo, que um vírus de computador poderia infectar humanos, ou então que o bug do milênio ia deletar todos os arquivos do mundo. Hoje em dia parece engraçado ouvir esse tipo de história, mas o medo na época paralisou muita gente. Pense nas oportunidades que essas pessoas perderam para aquelas que saíram à frente. E agora vamos falar do Pix. Mais recentemente, tivemos o lançamento do Pix como forma de transferência de dinheiro entre contas. Da mesma forma, algumas acompanhantes ficaram receosas e demoraram a aderir ao método, mas se viram forçadas devido à exigência dos clientes que estão usando cada vez menos o cartão de crédito, principalmente porque ele desperta receios em relação à segurança e não é nada discreto na privacidade das transações. Hoje, o Pix é quase uma unanimidade entre as garotas, mas cabe ressaltar que esse tipo de transação não é totalmente sigilosa. Tem limites no valor das transferências em horários noturnos e passa por órgãos intermediários e reguladores, como o banco e o governo. Tudo isso expõe e limita tanto o acompanhante quanto o cliente. E agora, vamos entrar na parte mais importante desse vídeo. Nós vamos falar sobre as novas tecnologias que você precisa conhecer. Do contrário, você pode acabar indo parar em nichos inferiores de mercados e isso não é legal para ninguém. Trabalhar como acompanhante de luxo exige muito mais do que apenas sexo. É necessário saber se portar e conversar em eventos, valorizar a sua imagem, estar sempre bonita, cheirosa, educada e antenada com os assuntos do momento. Ao acompanhar o seu cliente, certamente você já ouviu em rodas de conversas temas como investimentos em criptomoedas, NFTs e blockchain. Mas como você reagiu ao assunto? Soube participar da discussão ou preferiu ficar calada? Pois saiba que esse tipo de conversa será cada vez mais frequente em um futuro bem próximo. De fato, clientes com boas condições financeiras buscam diversificar seus investimentos, e as criptomoedas são a opção mais hypada da atualidade. Portanto, fique atenta e atualize-se. Se você não souber conversar sobre o assunto, pode acabar envergonhando seu cliente, não sendo chamado por ele no próximo evento. E agora, vamos falar sobre carteiras de criptomoedas. Da mesma forma que homens bem-sucedidos investem em criptomoedas, eles também já as utilizam para realizar transações comerciais, como pagamento de compras, acesso a sites de conteúdos adultos pagos, transferências de dinheiro e, claro, pagamento por sexo. Isso porque as criptomoedas oferecem sigilo e a possibilidade de transferir grandes quantias de forma segura a qualquer hora do dia ou da noite, sem órgãos intermediários reguladores. Muitos homens já relatam preferir garotas que aceitam esse tipo de pagamento e, em pouco tempo, essa preferência vai se tornar uma exigência, da mesma forma que aconteceu com o Pix. A esta altura, você pode estar pensando que ter uma carteira de criptomoedas é algo complicado ou arriscado, mas saiba que é bastante simples e seguro.
O que você não pode pensar de forma alguma é que trata-se de modinha passageira ou então ficar com medo. Não cometa o mesmo erro que as garotas do passado em relação à internet e aos primeiros sites de acompanhantes. Afinal, você prefere que a sua geração seja lembrada daqui a 20 anos por ter sido a primeira a aderir às criptomoedas? Ou por ter sido aquela geração com medinho de ser infectada por vírus de computador e acabou perdendo uma grande oportunidade que não volta mais? E agora, vamos saber o que são os NFTs e vamos conhecer a coleção Pepeca Models Club, do BH Models. NFTs são ativos digitais que representam algo único, como uma arte digital que não pode ser trocada, ou, na linguagem mais técnica, não são mutuamente intercambiáveis. Essa classe de ativos traz diversos benefícios para os colecionadores, investidores e, especificamente no caso das acompanhantes de luxo, é uma oportunidade para iniciar o aprendizado prático no mundo da blockchain, que é a tecnologia que opera por trás das criptomoedas e NFTs. Assim, da mesma forma que o primeiro contato de muitas acompanhantes de Belo Horizonte com a web se deu por meio do BH Models, o site tem o propósito de facilitar o acesso à Web3, que é o nome dado à nova geração da internet baseada em blockchain e tokens digitais. Como exemplo de tokens digitais, nós podemos citar as criptomoedas. Focado nesse propósito, o BH Models lançou a coleção Pepeca Models Club, que é a primeira coleção de NFTs voltada para o mercado das acompanhantes de luxo, colecionadores, clientes e investidores. De forma resumida, trata-se de 10.069 pererequinhas únicas criadas para viverem na blockchain do Ethereum, ou pela camada Polygon, e na carteira das mais belas garotas de BH e do Brasil. O intuito do projeto é a introdução das garotas à Web3. As primeiras 169 anunciantes do site BH Models que criarem carteira MetaMask serão presenteadas com pepecas em NFT. Além disso, os colecionadores terão diversos benefícios, como a participação em comunidades da internet, acesso a eventos exclusivos e muito mais, tudo isso seguindo um roadmap que foi previamente planejado. Como vimos, a Web3 chegou para revolucionar o mercado das acompanhantes de luxo. As garotas resistentes à tecnologia correm o risco de serem deixadas de lado por seus melhores clientes, e isso pode obrigá-las a abandonar a profissão ou terem de atuar em nichos de mercado inferiores. O caminho para evitar essa situação é compreender a novidade e sair à frente no mercado. Nesse sentido, a coleção Pepeca Models Club se torna um marco para a profissão mais antiga do mundo. Quer aprofundar seus conhecimentos? Então nós vamos indicar um conteúdo do próprio BH Models que ensina em detalhes o que são os NFTs e como eles se relacionam com as acompanhantes de luxo. O link para o conteúdo vai ficar na descrição desse vídeo. Um abraço e nos vemos na próxima. O Ministério da Lua informa: nada que for dito aqui representa uma recomendação de compra. O mercado é volátil e carrega alto nível de risco. Faça suas próprias pesquisas e tome decisões conscientes.